Gente, o vídeo de hoje é cultural. Já estou avisando que hoje é dia de museu, então a gente vai mostrar um dos principais museus aqui de Torino, que é o Museu Egípcio e o Museu do Cinema. Então nesse vídeo você vai ter uma noção de um dos dois principais museus aqui da cidade, que como eu disse já em alguns vídeos anteriores, sempre tô falando no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, me segue lá, que Torino é cheia de museu, é uma cidade muito cultural. Então a gente vai começar o vídeo de hoje no Museu Egípcio, vem comigo. Já começamos aqui com os preços. A gente tem o abonamento museu, que eu também já falei no vídeo da Casa Real aqui de Torino. Então a gente pagou só um valor fixo e temos direito a vários museus aqui da região do Piemonte. O Museu do Egito também está incluso nele, mas se você não tem esse abonamento, você pode comprar o ticket inteiro, é 18 euros, tá? Bom, o museu é gigantesco, são 3 andares. Eu diria que a visita, assim, demoraria um meio-dia, tá? Porque é muita informação, é muita peça, são mais de 3.500 peças que tem aqui. É uma coleção, é a maior coleção que tem, é muito grande mesmo. Tem vários livrinhos, cards, jogos para crianças, tem tudo, gente. Começar com histórias, então, desse museu. Esse Museu do Egito é o museu mais antigo do mundo. Por quê? Ele começou em 1824 e na época lá no Egito não tinha museus. Então esse é considerado o Museu do Egito com peças do Egito mais antigo do mundo. E começou com um funcionário do rei da época aqui da Itália, aqui de Torino. Foi para o Egito e ele vendeu umas peças para o rei de múmias, papiros, alguma coleção que ele tinha para o rei. E o rei gostou muito e começou a pedir mais e mais e mais, até que chegou na coleção atual, que hoje, como eu falei, tem mais de 3.500 peças, um acervo enorme. Essas 3.500 peças são à vista, que a gente pode ver, sem falar do lugar aqui embaixo, né, que os funcionários podem ter acesso e tudo mais, que são, nem sei quantas peças, tipo assim... Sim, mas é o maior fora do Egito. É o maior acervo de peças do Egito, fora do Egito, então é uma coleção muito grande. E é um passeio muito legal para quem é historiador, arqueólogo, e também para quem não é, porque é muito legal mesmo. Olha, gente, a coleção realmente é muito grande. Tem coisas de várias épocas aqui, objetos de todos os tipos, desde pedra, madeira, pá, Esse museu, uma das coisas assim, como eu falei, é muita coisa, né? Então tem alguns pontos que são os principais, assim, se você quer, se é uma pessoa que gosta de ver os pontos principais, assim, do museu, tem algumas coisas legais que você pode ver aqui. Tem uma sala que é dos papiros, e nele tem o papiro do Livro dos Mortos, que é um papiro, se juntar todas as partezinhas, dá um livro de 200 metros. É muito grande. Tem a tumba de Ká, tem a esposa dele, que eu esqueci, Merit, se eu não me engano. Então, assim, tem várias múmias, não só múmias de pessoas, mas como múmias de animais. Então, tem de gato, cachorro, as tumbas. Tem a sala também das estátuas do rei, que é a última sala que você tem acesso na visita aqui do museu, que é uma sala bem preta. Você vai ver tudo aqui nesse vídeo. Vem comigo. Estatuetas funerárias.
coisa funerária. Tem muita coisa funerária. Olha aqui os detalhes, que coisa legal. Coisa mais linda isso aqui. Gente, isso aqui, ó, o que vocês acham que é? Ver se a gente acha uma foto depois pra colocar. Ele é uma apoia-cabeça. A pessoa dormia e apoiava a cabeça aqui. Ele é meio de bruxo, e né? ficava de barriga pra baixo. Loucura É isso. meio esquisitão. Olha, vários. Apoio de braço e cabeça. Muitos símbolos, né? Eles colocavam símbolos em tudo. Olha se vocês sabem. Olha essa túnica, gente. Tem mais de 4.200 anos e tá num estado perfeito de conservação. Incrível. Olha. Aqui você já segue mais uma... Consegue achar mais uma múmia. E aqui tem os caixões, né? As tumbas da época. Olha o tamanho que era, gente. E todos eles, dependendo acho que da riqueza que você era, se você era rico na época, tinha os desenhos nas tumbas, porque eles achavam que você estava lendo, né? Pra ir pra, sei lá, pra onde, pra passagem, pra outro plano. Você levava os objetos com você. E tinha todas umas leituras, umas músicas pra você ir lendo no caixão. No caso morto, né? Mas assim, e esses são os objetos que eles encontraram dentro desses caixões. Olha a perfeição dos detalhes. É muito, gente. Que loucura, né? E essa sala aqui não vai dar pra ver, mostrar direito pra vocês, mas é porque é mais escura, né? Mas eles têm essa... Pegaram os desenhos e tudo mais. Essa aqui diz aqui no papel que é uma múmia mulher. E todas essas coisas estão junto do corpo dela. Sarcófago. E é legal acompanhar esses desenhos na parede, que tudo conta uma história, né? Na época pra eles, então tudo representa alguma coisa, momentos ali da história deles, é bem legal. Tudo muito bem detalhado. Eu nunca vi esse museu vazio desse jeito. Que loucura. A gente veio no primeiro horário, exatamente. Falando em ingressos, hoje está sendo uma exceção de estar vazio desse jeito. Mas esse museu lota sempre. Então, se você tem interesse em conhecer o Museu do Egito, compra no site com antecedência. Porque se você vier aqui e comprar na hora, é capaz de não ter. Então, fica a dica. Parte de oferenda para morte. Isso o nome da caça do animal que eles colocavam aí. Eram pratos de oferenda, eles acreditavam nisso, né? O sangue, matar os deuses, né? Ó, pessoal, esse é um outro sarcófago. E lembra que eu falei que eles acreditam muito em oferendas, deuses na época? Então, por exemplo, ó, não sei se dá pra ver, mas tá todo pintado. Então, são todas as datas, né, o calendário. Tem várias coisas, né? Aqui tá falando mais ou menos que aqui eles pintavam o calendário, porque eles acreditavam que quando o morto acordasse, né, em outro plano, ele deveria saber que momento do ano, que ano que ele tá. Então aqui, ó, tá vendo? Tá tudo pintado, o calendário, as estrelas, pro morto, o corpo, sei lá, ele saber que momento que ele tá. O relógio estelar. Relógio estelar, é loucura isso. As 36 estrelas principais que eles consideravam o calendário estelar, para a pessoa, quando acordar, conseguir saber que momento que ele tá. Ela tá. Porque eles acreditam que você acordar, às vezes, não, acho que não é em outro plano. Você deve viver, sei lá, nascer, reencarnar, talvez aqui no próprio corpo, não sei direito, não entendo essa parte da cultura deles, mas enfim. Olha o tamanho dessa pedra, é tudo esculpido em pedra. Imagina o peso. Gente, isso aqui é a frente de um sarcófago, né, amor? Tampa, exatamente, ó. Tentar... Que aqui vai ter esse suporte, mas aqui era a tampa. E aqui ficava a múmia e ainda tinha a parte de baixo. Loucura isso.
Olha o tamanho desse negócio, imagina o peso. O museu são 3 andares. E também, ó, você pode trazer um lanchinho, mas se você tiver fome durante o percurso, tem cafés aqui dentro. Então você pode aproveitar, descansar a visita de informações, tomar um cafezinho e retornar pro... Palácio ali, né? Aqui era um palácio antigo, super bonito, barroco. Essa era a túnica de Ka, que foi o arquiteto do faraó, que agora eu não vou lembrar o nome do faraó. E essa sala tem todos os objetos da esposa, dele, enfim. E aqui no fundo tem a tumba dele, a peruca intacta da esposa. Loucura, gente. Olha isso. Tem todos os objetos absurdos. O suporte de pescoço que a gente falou no começo. Aqui, ó. Olha isso. Você dormia e colocava sua cabecinha aí, ó. Aí tem as camas dos dois. Gente, é incrível. Esse é o livro dos mortos. Olha o tamanho desse papiro, gente. E olha aqui, eu vou pegar só uma parte pra vocês verem. Olha os detalhes. Agora, falar o que tá escrito aí, eu não faço nem ideia. Mas, olha isso, que perfeição. Era o lugar que ficava a múmia de Ka. Agora, isso, a múmia fica dentro disso. Esse negócio inteiro fica dentro desse lugar aqui. Olha isso daqui. O tamanho e os detalhes. E esse daí fica... E aí, isso aqui fica dentro desse... Aqui não dá pra ver direito por causa da luz, mas tá vendo que é um suporte, é uma caixoa, né? Então, eles encontraram em perfeito estado essa tumba com a múmia, tava tudo lacrado. Então, eles encontraram isso aqui, abriram, tinha isso e disso tinha aquela ali e dentro tava a múmia de Ka. Loucura. E aí, da mesma forma, fizeram com a da esposa, que é a Merit. Então, aqui dentro tava a múmia dela, aqui ela estava aqui dentro desse caixão de madeira. Olha os detalhes. A parede é o restante do livro dos mortos, que não é o que tava os 18 metros, é o restante, assim, que foi perdido, né? Mas se juntar todos esses papiros aqui, é uma peça de 200 metros. E, ó, tudo escritinho dentro. Então aqui ficava a múmia, fechava. Isso. Tudo pintado, tudo desenhado. E sem falar que aqui eu passei ali do prédio, né? Olha isso. Olha o tamanho da pedra. Sou faraó. Meus sarcófagos e objetos, história. E aqui tem o áudio... pra você escolher ouvindo a história. Se você quiser ter interesse, você pode pegar e pôr o foninho. Ó, além então dos sarcófagos de madeira, no futuro, assim, depois da história, esse aqui é um 600? 600 anos de Cristo, então é bem mais recente que os que eu acabei de mostrar. É em pedra. Vocês estão entendendo isso? Olha o tamanho. E ele é todo também desenhado. Nossa, é muito grande. Imagina o peso disso. Olha aqui. Que loucura. Olha esse, gente. Aqui era um sarcófago que foi encontrado junto, que são irmãs. Então são 3 múmias. Aí, ó, The Three Sisters. E tem cabelo em perfeito estado. Não. Olha aqui. Olha ali, gente. É verdade, tá vendo? É uma das irmãs. O cabelinho. Olha as múmias de animais aqui, gente. Tinha gato. Tinha tudo. Ó, dá-lhe papiro. Quem será que sabe ler papiro, hein? Só esses historiadores. Que olha isso. Tô doido. Olha um sarcófago em pedra de novo. É bem completo esse museu.
Pra quem gosta, assim, de história do Egito, é uma parada obrigatória. A última sala do seu passeio aqui no Museu do Egípcio é uma sala das estátuas do rei. Vocês não estão preparados porque é linda demais. Olha isso. Tamanho das estátuas. Não dá pra ter noção no vídeo a grandiosidade de algumas peças, ó. Olha o tamanho dessa. Essa nem cabe no celular pra ver inteiro. Imensa. Na sala das estátuas do rei você encontra um templo. E aqui as pedras verdadeiras ali da região que foi encontrada. Uma mistura, sim. Eles fizeram uma representação de como seria, né? E olha aqui. Que loucura. Tem essas pedras com desenhos. Não, as pedras são reais, tá vendo? Olha isso. Essa é falso, né? Mas... Não, o teto. É isso, exato. Aqui é verdadeiro? É verdadeiro. Ó, o teto tem nada, gente. Mas aqui, ó, cheio de linguagens, de escritos, que a gente nem... Sei lá, nem tem nem noção. Olha a estrela ali, ó. Essa grande aqui do nada. É muita estátua. E aí cada coisa vai explicando o que era. Por exemplo, o leão representa. É bem legal acompanhar as plaquinhas. Como elas estavam na sala? Hã? Como estavam encontrando Ah, como eles encontram. Cadê o século? Que loucura, né? E aqui a saída do museu, você deixa sua avaliação, deixa seu audioguia e chega na lojinha para você comprar uma lembrancinha, um souvenir, ir no banheiro e curtir Torino. Se possível, venha no primeiro horário, porque olha como tá o hall de entrada aqui, lota. Chegou, não tinha ninguém. Esse foi então o nosso museu número 1 do vídeo, que é o Museu do Egípcio. Espero que vocês tenham gostado, porque é muita coisa que tem aqui. Eu trouxe algumas curiosidades, mas só quem vem mesmo para saber o que é esse lugar, as peças, estátuas, múmias e tudo mais. Agora a gente vai para o museu número 2, que é o Museu do Cinema. Para quem não sabe, Torino é conhecida como a capital do cinema aqui na Itália. A primeira parte do vídeo foi o Museu do Egito e agora a gente está na frente da Mole Antonelli. Antigamente era para ser uma sinagoga, mas hoje em dia é o Museu do Cinema e, como eu disse, Torino é conhecida como a capital do cinema aqui na Itália. Tá tendo uma exposição também do Tim Burton. E uma outra coisa legal de fazer é que você pode comprar o bilhete museu mais elevador e subir lá em cima e ver toda a Torino. Se não quiser ver o museu, pode comprar só o elevador. Enfim, possibilidades infinitas. Bora ver o museu. Outra dica é vir comprar o bilhete com antecedência também, viu, gente? Ó a fila. Ingresso em mãos. Bora entrar. Nossa, que quente. Aqui então, nossa, tá bem quente. O preço do museu inteiro é 15 euros e o elevador tá 9, mas se você tem um abonamento, entra de graça no museu e o elevador você paga reduzido 7 euros. Bora lá. Não sei o que esperar nesse museu. Parte das sombras, o Mu tá controlando ali e vai mudando. Jogo de sombras, como antigamente era o cinema, né? É, né? E aqui mostra os equipamentos que usavam para fazer esse tipo de filme, né? É, imagens. Teatro, né? Tava tudo um pouco mais horrível, só Tem jogo de espelhos. Pelo que a gente já tá olhando, é bem interativo. Mostra como funciona, né? As lentes, refração. Física, né? Todo mundo que fez aí o ensino médio vai saber. É, ó. Jogo de telas, olha ali.
como funcionava antigamente. Nossa, eu lembro disso de física. Você Da viu o caixa, inverso, né? Você mostra o inverso. É, tinha isso do olho, que ele... Não o olho, né? Que era o... O olho recebe assim, mas o nosso cérebro, Vira. ele consegue reconhecer o inverso. Que loucura. Nossa, que legal. Aqui, por exemplo, ó, esse espelho, você não tem a distância focal. Daqui eu consigo ver tudo. Esse aqui já tem que ficar mais... São imagens? É, da Europa e dos Estados Unidos. Ai, que legal. Aqui tem uma sala panorama de Torino, gente. Olha que legal. Você dá mole, né? É, se você não quiser pagar o elevador, tem aqui. Que legal. As montanhas. Que faz os desenhinhos. Tem um movimento, cara. O primeiro andar aqui do museu é a parte pré-cinema. Então, até começar o cinema, o que eram consideradas fotos, as câmeras da época, enfim, a projeção de luz. E agora começa o cinema. Aqui, então, começa a parte do cinema e a exposição do Tim Burton. Olha isso, que grande, gente! É imenso. Olha como é completo, gente. Cada andar assim, ó, tá cheio de informação. Agora a gente vai entrar numa geladeira do nada. Hã? Os vasos é pra sentar? É pra sentar. Olha as máscaras originais do Star Wars. Que da hora. Assim, não tem muito uma ordem. Então você vem se enfiando nas salas e vai vendo. E aí tem as salas com representações de lugares que foram feitas gravações. Então, tem o cinema VR2, verdade virtual. Gente, é bem legal. Olha essa parte, gente, é do Edward Mão de Tesouras, os desenhos do Tim Burton. Que loucura, olha que lindo. Aproveita os desenhos dele pra criar personagem. Muito, muito legal. Muito legal. Olha quem tá aqui, o Umpa-Lumpa. Ah, ele é um palumpa, aí? É. Tadã. Amo essa parte. Augustus Gloop. Ele é muito louco, né? Esse filme é muito bem. A gente tá se enfiando numas escadas aqui, né? Que é a escada pra chegar por fora, né? Estamos saindo agora do Museu do Cinema pela parte de fora, assim, porque lá dentro é um caos. É muita coisa, muita informação, muito vídeo passando e basicamente centralizado e nos fundos do museu ficam as coisas de sempre, que sempre estão no museu. E aí as rampas são das amostras temporárias. No caso dessa vez, estava rolando figuras, objetos do Tim Burton. Então as rampas que a gente subiu eram tudo coisa do Tim Burton, desenhos dele, coisas dos filmes que ele fez. O Museu Nacional do Cinema é gigante, tem muita informação. Se você gosta de cinema, é bem legal vir porque tem muita coisa interativa. Essa exposição do Tim Burton é bem legal para quem gosta dos filmes, enfim, gosta do que ele produz. Vai ficar até abril do ano que vem. Então aproveita para vir. Enfim, se você gosta de cinema, vale muito a pena, porque o prédio em si é bem bonito e tem muita coisa de cinema. A gente passou bem rápido, porque a gente também não entende muito, mas foi legal a visita. Se você gostou do vídeo de hoje dos museus aqui de Torino, curte, se inscreve e eu te vejo no próximo. Tchau!